Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Lucas capítulo 7, versículo 31 ao 33. Encontram-se nos evangelhos diversas outras passagens semelhantes, e também entre os profetas. Escutemos, pois, o que diz Davi. Crianças, louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 18. Escutemos ainda o que o Espírito Santo fez ouvir da boca de Davi. Eis-me aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu. Hebreus capítulo 2, versículo 13. Surpreende o fato de o Senhor ver também os gentios como filhos? Ignorais por certo que os áticos dão nomes diferentes às donzelas nascidas livres. Paidiscai, e as donzelas nascidas escravas, paidiscaria. Contudo, quando ainda muito jovens na flor da idade, refere-se a elas com o termo comum criança, que seria pais. Quando o Senhor nos diz que as ovelhas estarão à sua direita, faz alusão a simples crianças que pela pureza são mais semelhantes a ovelhas e cordeiros do que aos homens. E o Senhor dá preferência ao termo cordeiro para mostrar que no homem a disposição à ternura e à simplicidade marca a inocência do espírito, da mesma forma quando nos compara de forma figurada a ovelhas no meio dos lobos, ou ainda como simples e inocentes pombas, quando o Senhor ordena pela boca de Moisés a oferecer 2 rolas e 2 pombas em expiação de nossos pecados. Levítico, capítulo 5, versículo 7. Compreendemos que a inocência da mais tenra idade, a inexperiência do mal, a felicidade de esquecer as injúrias, coisas tão naturais às crianças são virtudes infinitamente agradáveis a Deus. Claro, a expiação de um pecado dever ser proporcional ao número. Aqui tá errada a escrita. O pecado deve ser proporcional ao número e à gravidade das faltas cometidas. E a fragilidade dos pássaros é uma imagem do terror que nos deve inspirar frente ao pecado. De qualquer forma, o Senhor nos chama de pequeninos, conforme atesta a Escritura. Como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Portanto, somos os pequeninos do Senhor, e esse termo de ternura do qual se serve o verbo, esse termo tirado da fragilidade da infância, expressa de uma maneira misteriosa e admirável qual deve ser a simplicidade da nossa alma. Às vezes o Senhor nos chama de crianças, de pequeninos, de criancinhas, ou de filhos, queridos filhos, ou ainda meu povo, novo povo. Meus servos receberão um novo nome. Isaías, capítulo 65, versículos 15 e 16. Novo, ou seja, eterno, sem manchas, simples, inocente, verdadeiro, coberto de bênção sobre toda a face da terra. Novamente, ele nos chama alegoricamente de jovens potros, querendo dizer que não somos submissos ao jogo do vício e que não somos domados pela malícia, enfim, que somos simples e erguemo-nos apenas para correr para os braços de nosso Pai, que vivemos na feliz ignorância dessas paixões furiosas que tornam o homem semelhante aos animais, que nossa alma é livre e inocente como a das crianças recém-nascidas, que corremos para a fé e a verdade, que estamos prontos para chegar à salvação, prontos para desprezar e pisotear as riquezas e os prazeres deste mundo. Exulta muito, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A Escritura não se contenta de se servir do termo jumento, acrescenta que é um jumentinho, exprimindo com simplicidade como o Cristo é novo segundo a carne e eterno segundo a geração divina. Como o Senhor guia esse animal fraco e hesitante, entregando-se a nós, que somos suas crianças, o alimento e a direção que nos são necessárias. A infância desse animal é a imagem da nossa infância. Amarra o jumentinho à videira. Gênesis capítulo 49, versículo 11.
Ou seja, amarrar o verbo, um povo simples e novo. O verbo é a vinha, como a vinha produz o vinho. O verbo dá o seu sangue, e dessas duas bebidas saudáveis ao homem, uma alimenta o seu corpo e a outra remedia a alma e a põe a caminho da salvação. Já em relação a ele nos chamar de cordeiros, o Espírito Santo dá testemunho pela boca de Isaías. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Isaías capítulo 40, versículo 11. Agora continuando. Os cordeiros que representam o que há de mais íntimo e amável no rebanho são uma alegoria dessa simplicidade infantil que agrada ao Senhor. Nós mesmos damos à educação o que há de mais belo e mais precioso entre os bens deste mundo. Um nome cuja etimologia é tirada da palavra criança. Chamamos pelo nome de pedagogia ou paideia a condução da infância. Essa arte que tem como objetivo o estudo da virtude e nos ensina a praticá-la. O próprio Senhor nos revela tudo o que há de grandioso e nobre quando nos qualifica como crianças ao resolver a questão surgida entre os apóstolos. Quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18, versículo 1, parte B. Pois tendo colocado uma criancinha no meio deles, disse: aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, não é porque, como muitos acreditam, as crianças são incapazes de refletir e de fazer uso da sua razão que o Senhor nos apresenta como modelos. É preciso evitar compreender o sentido dessas palavras como se ele tivesse dito: se não fordes como as criancinhas, não entrareis no reino de Deus. Não. Esta interpretação seria extremamente viciada, uma vez que somos as crianças do Senhor, não mais nos arrastamos na lama, não nos rastejamos mais sobre a terra como as serpentes. Isso quer dizer que nos livramos integramente, como no início, da baixeza dos apetites grosseiros de nosso corpo. Nossas almas erguem-se para o céu, renunciamos ao mundo e ao pecado e tocamos a terra somente com a ponta dos pés. Isso significa que só estamos ainda nesse mundo para marchar em direção à sabedoria divina, algo que os maus encaram como uma loucura. Reconhecer somente a Deus como Pai, ser simples, puro, inocente, despretensioso, honestos, tais são as características da verdadeira infância. Dessa forma, é aquele que já afastar todas as preocupações. Nossa, tá errada essa palavra aqui. Dessa forma, é aquele que já avançou na doutrina do verbo que o Senhor ordena afastar todas as preocupações inoportunas das coisas necessárias à vida e imitar as criancinhas que deixam esses cuidados a seus pais. É nesse sentido que devemos entender as seguintes palavras: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vos trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Ou seja, abandonai toda a preocupação inútil, apegai-vos somente ao vosso Pai, que vos dará tudo aquilo que necessitais. Aquele que observa esse preceito é verdadeiramente criança. De fato, será vista aos olhos do mundo com todo desprezo, mas aos olhos de Deus será amado com todo o amor que ele dedica aos seus filhos. E se, como diz a Escritura, há somente um Senhor, Criador do céu e da terra, resta apenas concluir que todos os que estão na terra se devem portar como fiéis. Quem poderia negar? A ciência e a perfeição são o apanágio do Senhor, já a ignorância e a fraqueza são o nosso. O cargo de instruir é de Deus, assim como o do homem é aprender. Contudo, os profetas honram com o nome de homem tudo que é perfeito, seja para o bem, seja para o mal. A profecia diz, referindo-se ao demônio, pela boca de Davi: o Senhor abomina os homens sanguinários. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Davi chama ao demônio de homem porque ele é perfeito na sua malícia. No entanto, o Senhor também é chamado de homem para exprimir a perfeição da sua justiça.
Eis o que diz o apóstolo em uma de suas epístolas aos Coríntios: Eu vos tenho desposado com Cristo, para vos apresentar como virgem pura ao único esposo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ele se explica ainda mais claramente na sua carta aos Efésios, e lá esclarece, nestes termos, a questão que nos ocupa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo, para que não sejamos já meninos flutuantes, nem nos deixemos levar em toda de qualquer vento, em todo. Tá escrito errado aqui. Em qualquer vento de doutrina, pela malignidade dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas praticando a verdade em caridade, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, o Cristo. Efésios 4, versículos 13 ao 15. O apóstolo assim se exprime para chegar à edificação do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça e homem, o único perfeito na justiça. Mas nós, que somos as crianças, devemos guardar-nos para não ser levados pelos ventos da heresia e confiar na palavra daqueles que nos instruem em doutrinas contrárias às de nossos pais. O único meio de nos tornarmos perfeitos é aceitando a Jesus Cristo como nosso chefe e participando da sua igreja. Devemos observar também no que concerne o termo criança, népios, que ele não se refere aos tolos. Quando dizemos népios, é a doçura que desejamos exprimir. Népios é composto das sílabas ne e épios, que quer dizer doce. É isto que o bem-aventurado São Paulo exprime claramente quando diz: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos vos ser gravosos, ao contrário, fizemo-nos párvulos no meio de vós, como uma mãe que amamenta seus filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A criança é naturalmente simples e doce, mas aqueles que são crianças diante de Deus acrescentam a essa doçura uma simplicidade que ignora a malícia e a dissimulação, um coração cheio de probidade e elevação. É esse o fundamento verdadeiro da simplicidade da verdade, diz o Senhor. Para quem olharei eu, pois, senão para o pobrezinho e quebrantado de espírito? Isaías, capítulo 66, versículo 2. Os jovens falam com uma sinceridade virginal. Não observamos no seu discurso malícia nem dissimulação. Daí vem nosso costume de dar aos jovens epítetos que exprimam a flexibilidade e a doçura do seu caráter. Quanto a nós, não é a fragilidade de nossa idade que nos torna semelhantes às crianças, mas a facilidade com a qual nos deixamos persuadir e ser conduzidos ao bem, a ausência de toda espécie de amargura e de toda mistura de perversidade. A geração anterior é perversa e tem um coração duro, já a nova o tem simples e inocente, como o de uma criança. Nós, digo eu, é que somos essa geração nova, e o apóstolo exprime vivamente o quanto apraz essa sensibilidade e essa inocência, quando, na sua carta aos Romanos, ele define, por assim dizer, o verdadeiro caráter da infância. Quero que vós sejais sábios no bem e simples no mal. Romanos, capítulo 16, versículo 19. Na palavra népios, que quer dizer criança, a partícula né não é entendida por nós de modo restrito, embora os gramáticos concedam tal sentido a essa partícula. Portanto, se qualquer um, baseando-se no falso sentido que eles atribuem à palavra népios, tratar-nos como insensatos, será a Deus mesmo que ele blasfemará, porque enxergará como insensatos aqueles que buscam refúgio no seio de Deus. Se, ao contrário, ao nos chamar de népios, eles desejam falar da nossa simplicidade, aceitemos de bom grado sua qualificação. A simplicidade da infância substitui em nós o orgulho da razão, desde que as luzes do Novo Testamento nos iluminaram a respeito. Foi após o advento de Cristo que Deus foi verdadeiramente conhecido. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Tampouco alguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Nós somos uma gente nova, distinta da gente antiga. Nós somos jovens porque aprendemos a conhecer as novas bênçãos. Encontramos na nova lei uma fonte inesgotável de vida, uma juventude que não conhecerá jamais a velhice, um vigor não cessa de nascer
de renascer para elevar-nos ao conhecimento de Deus, uma fonte inalterável. É deveras necessário que os discípulos de um novo verbo sejam novos como ele, e que aqueles que se apegam àquele que é eterno tornem-se tão incorruptíveis quanto ele. Nossa vida assemelha-se a uma primavera perpétua, porque a verdade que está em nós não conhece as misérias da velhice, e essa verdade que se espalha através de nossas ações renova-nos sem cessar. A sabedoria que nos ilumina é como uma árvore sempre verde. Esta sabedoria, longe de ser mutante e variável, acho que mutável, né? Mutável e variável, é eternamente a mesma. As crianças, diz o profeta, sobre os joelhos vos acariciarão. Como a mãe acaricia o seu filhinho, assim vos consolarei eu, e em Jerusalém serão consolados. Da mesma maneira como uma mãe reúne seus filhos ao seu redor, assim nos reuniremos ao redor da igreja, que é nossa mãe. Tudo que é jovem e fraco inspira-nos ainda um vivo interesse. Encanta-nos, toca-nos, internece-nos por essa fraqueza mesmo que clama por nosso socorro. Nós somos naturalmente dispostos a confrontar aqueles que precisam de nossos cuidados. Como os pais e as mães não veem nada mais doce do que a sua progenitura, os cavalos, seus jovens potros, as vacas, seus bezerrinhos, os leões, seus leõezinhos, a corça, seus filhotes, o homem, seu filho. Assim o Pai comum a todos os seres recebe prazerosamente aqueles que imploram seu socorro e se refugiam no seu seio. Vendo-os cheios de doçura e regenerados pelo Espírito Santo, adota-os, ama-os, protege-os, combate por eles, defende-os e dá-lhes um doce nome de filhos. Isaac, cujo nome significa riso, parece-me ser a imagem das verdadeiras crianças. Um dia, quando ele jogava com Rebeca, sua esposa e seu apoio, um rei examinava seus jogos com uma atenção curiosa. Esse rei, que se chamava Abimeleque, parece-me ser a imagem da sabedoria supramundana, sabedoria que contempla desde o alto os mistérios dos jogos e da educação infantil. Rebeca significa paciência, que jogos amáveis, que sabe instrução. O riso faz-se acompanhar da paciência e o rei o contempla. Assombra-se e admira o espírito daqueles que são crianças de acordo com Deus, e no qual toda a vida é um exercício de paciência e doçura. Esses jogos contêm algo de misterioso e de divino. Heráclito supõe que seu deus Júpiter jogou assim, o que há de mais conveniente a um homem sábio e perfeito que jogar e regozijar-se na espera das bênçãos verdadeiras, suportando corajosamente as coisas penosas por amor a Deus. Essa profecia pode significar ainda que devemos regozijar-nos como Isaac por nossa salvação. Livre do medo da morte, ele joga com sua esposa, imagem da igreja, que é nosso sustentáculo, para guiar-nos pelo caminho da salvação. Damos à igreja o nome de uponomé, que significa paciência, estabilidade, seja porque ela deve subsistir eternamente numa alegria inalterável, seja porque exprimimos que ela se sustenta devido à paciência e à constância dos fiéis que a compõem, e que membros de Jesus Cristo rendem testemunho contínuo à sua divindade pelas perpétuas ações da graça. Esse seria, portanto, o jogo misterioso da alegria e da paciência para consolar e sustentar os fiéis. Jesus Cristo, que é nosso anotei a palavra. Nossa, esse PDF meio ruim. Contempla nossos jogos de sua glória. E quando, para servir-me nos termos das escrituras, ele vê através da janela nossas ações de graça.
nossas bendições, nossa alegria, essa paciência que empresta a todos o seu apoio e a constância junto a elas. Ele reconhece sua igreja e, mostrando sua face, dá a ela a perfeição que ela não possui. Mas que janela é essa através da qual se mostra o Senhor? Essa janela é a carne na qual ele se manifestou. Ele é Isaac, pois este, nós podemos agora tomá-lo nesse sentido, é o tipo e a figura do Senhor, como criança e como filho, porque era filho de Abraão, como Cristo é de Deus, vítima oferecida em holocausto como o Senhor, embora não tenha sido imolado como ele. Isaac apenas levou a lenha para o sacrifício, assim como o Senhor levou a madeira da cruz. Seu riso misterioso exprime a alegria com a qual o Senhor nos preencheria por nos livrar da corrupção e da morte pela efusão do seu sangue. Isaac não padeceu a fim de deixar ao Verbo a parte mais nobre do sacrifício. Podemos mesmo dizer que o fato de não ter sido imolado designa simbolicamente a divindade de Cristo, pois do mesmo modo que Isaac escapou da morte, Jesus Cristo saiu de sua tumba vitorioso e incorruptível. Citarei ainda outra passagem que sustenta e defende o assunto do qual trato. O Espírito Santo, profetizando pela boca de Isaías, chama de criança Jesus Cristo, porquanto já um pequeno se acha nascido para nós, e um filho nos foi dado, posto o principado sobre o seu ombro, e o nome com que se apelide será Admirável Conselheiro. Isaías capítulo 9, versículo 6. É esta criança que é nosso modelo e do qual devemos ser a imagem. O Espírito Santo, pela boca do mesmo profeta, conta-nos e faz-nos admirar a grandeza dessa criança divina. Ele o chama de admirável conselheiro, Deus bom, Pai eterno, príncipe da paz. Ele o honra com esses nomes porque ele sabe contemplar nossa educação e porque a paz que ele trará ao mundo não terá fim. Quão poderoso é esse Deus! Quanta perfeição nesse filho! Como as instruções que recebemos dessa criança não seriam perfeitas, essas instruções que ele dá como pedagogo a nós que somos seus filhos, ele estende a nós suas mãos que semearam a fé no mundo. São João, o maior dos profetas entre os filhos das mulheres, também dá testemunho dessa criança. Eis aqui o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. E com efeito, a igreja que honra a criança com o doce nome de Cordeiro, honra igualmente o Verbo que é Deus. Ele se fez homem por nós e que desejou assemelhar-se em tudo a nós, fazendo-se chamar Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Capítulo 6. Contra os que pensam que criança representa uma marca da fraqueza nascente da nossa instrução. Deve, sem dúvida, ser-nos permitido repreender aqueles que repreendem os outros. Não somos chamados crianças porque nossa instrução ainda é pueril e desprezível, como alegam caluniosamente aquele cuja ciência inspira um orgulho insensato. No momento em que somos regenerados, recebemos aquela perfeição a qual tendem todos os nossos esforços. Rendemos a luz, isto é, conhecemos a Deus, e não é imperfeito quem chegou a conhecer o mais perfeito dos seres. Não me recrimineis se vos confesso conhecer a Deus, porque o próprio Verbo disse: aquele que conhece a Deus é livre. No instante no qual o Senhor recebia o batismo, uma voz descia do céu e, rendendo testemunho ao amor que Deus trazia consigo, disse: este é o meu Filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Mateus capítulo 3, versículo 17. Perguntemos então aos sábios: é o Cristo hoje regenerado já perfeito? Ou o que é o cúmulo da absurdidade? Falta-lhe alguma coisa? Levando em consideração esta última hipótese, ele deveria aprender alguma coisa? Contudo, é impossível que tenha que aprender alguma coisa, visto que é Deus. Houve algo maior do que o Verbo? O mestre, por excelência, teve necessidade de um mestre? Ou antes nossos adversários não serão forçados a admitir, mesmo a despeito deles, que o Verbo, nascido de um Pai perfeito, é ele mesmo perfeito e que foi perfeitamente regenerado?
conforme uma ordem pré-existente e misteriosa? Porque então, se já era perfeito, foi batizado. Batizados, recebemos a luz, esclarecidos, somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, tornamo-nos perfeitos, tornamo-nos imortais. Somos todos filhos do Altíssimo, diz ele. Salmos 81, versículo 6.